Olá, que a bênção de Deus esteja sobre você que nos acompanha aqui nesse dia, nesta segunda-feira, dia 6 de setembro, aqui no programa Voltemos ao Evangelho, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Toritama. Eu sou o pastor Abraão e é com imensa satisfação que estarei compartilhando o Evangelho de Cristo Jesus nesse dia com você, onde estaremos fazendo a leitura do Salmo de número 123, que nos diz assim a palavra do Senhor. A ti que habita nos céus, elevo os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos do desprezo, a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade, do desprezo dos soberbos. Amém. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós rogamos ao Senhor a tua bênção nesse dia. Ó Pai, que o teu Espírito aplique a tua palavra aos nossos corações. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como é difícil nós lidarmos com a oposição de pessoas que nos desprezam, que escarnecem, que zombam de nós, que nos tratam com desdém. E como é difícil nós lidarmos com essa situação. É de uma natureza tal que nós podemos dizer, assim como o salmista, que nós nos sentimos saturados, nós sentimos de fato um peso sobre a nossa alma e podemos de fato dizer, como muitos dizem, quando assim encontram esse tipo de oposição de pessoas que escarnecem, zombam e levantam todo um falso testemunho contra nós outros, nós podemos dizer, eu já não aguento mais, eu já não suporto mais. E nesses momentos nós somos tentados a trocar farpas, a devolver na mesma moeda o agravo que estamos sofrendo, somos tentados a soltar indiretas, quem sabe no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, somos tentados a devolver na mesma moeda. Mas qual deve ser então a atitude dos servos de Deus quando enfrentam o escárnio e a oposição dos homens perversos, dos homens malignos, dos homens maus, daqueles que estão lançados às suas próprias vontades, como aqui nos é descrito nesse salmo? Qual deve ser então a atitude dos servos de Deus diante da oposição? Esse salmo aqui vai nos dar algumas lições de qual deve ser a nossa atitude diante da oposição que enfrentamos nesse mundo, que é justamente sobre o que nós estaremos refletindo nesse dia, meditando nesse dia, a atitude dos servos de Deus diante da oposição. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é aquilo que está descrito no verso 1, onde o salmista ele faz uma verdadeira confissão diante do Senhor, declarando de que o direcionamento da sua alma, o direcionamento do seu coração está completamente voltado para o Senhor, quando ele assim diz que a ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. A alma do salmista, o coração do salmista, o interior do salmista, de fato a mente do salmista estava completamente voltada para o Senhor. A sua confissão é de que a sua fé está depositada no Senhor, aquele que é alto e sublime, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Deus que está entronizado acima do trono do universo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de todas as coisas, e é para este Senhor que Ele eleva os seus olhos e que ele faz essa confissão dizendo que a ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. E como é oportuno isto? Como isto é oportuno para nós quando enfrentamos oposição? Nós precisamos de fato ter esse mover da nossa alma em direção ao Senhor, e em vez de nos voltarmos para qualquer outro recurso, nós precisamos nos voltar para aquele que está entronizado nos céus. Nós precisamos nos voltar para aquele que está reinando sobre todas as coisas. Precisamos recorrer ao trono da graça, como diz lá em Hebreus, para acharmos graça e misericórdia, para socorro em tempo oportuno. Esse deve ser o mover da nossa alma, o mover do nosso ser, e essa deve ser a nossa confissão diante do Deus Todo-Poderoso, de que o nosso olhar está no Senhor. Este deve ser o nosso credo, esse deve ser a nossa confissão de que nós não confiamos em nenhuma outra situação, senão tão somente no Senhor.
como o salmista já havia dito nesses cânticos de romagem: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E o povo de Deus mesmo foi ensinado desde os seus mais remotos tempos a confiar no Senhor como sendo aquele que pode nos socorrer diante das adversidades, diante da oposição desse mundo, oposição que nós enfrentamos desde o princípio. Quando lá em Gênesis o homem ele cai em pecado, ali é estabelecido a inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Há de fato dois povos que jamais se unirão, e haverá sempre uma oposição dos servos de Satanás, dos homens malignos, dos homens perversos contra a igreja de Cristo. É isso que nós podemos observar ao longo de toda a revelação bíblica. O povo de Deus sempre enfrentou oposição, o povo de Deus sempre foi alvo de escárnios, de zombarias, de blasfêmias, de maledicências. E qual deve ser então a nossa atitude sempre que assim nós nos depararmos com a oposição desse mundo? Nosso posicionamento não deve ser de trocar farpas, de soltar indiretas, de devolver com a mesma moeda, mas deve ser sempre sim de confiarmos no Senhor, de depositarmos no Senhor a nossa inteira confiança. A nós não nos compete vingarmos-nos a nós mesmos. O Senhor diz que Ele é aquele que retribuirá. Ele é aquele quem realiza a vingança em favor do seu povo. A nós não nos compete nos vingarmos a nós mesmos, mas tão somente depositar a nossa confiança no Senhor e elevarmos os nossos olhos para Ele, aquele que pode de fato nos salvar, aquele que nos sustenta, aquele que sustenta nossas almas. E é interessante que na sequência desse texto, por pelo menos 4 vezes aqui, vai ser apresentado o substantivo referente ao olhar, né? No verso 1 ele diz: eleva os meus olhos, e no verso 2, por mais 3 vezes, vai se repetir a expressão do olhar. Ele diz: como os olhos dos servos estão nas mãos dos seus senhores, das servas nas mãos das suas senhoras, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor. Ele de fato ele parte do particular. No verso 1 ele diz que os seus olhos estão fitos no Senhor, e ele parte para então essa composição que envolve todo o povo de Deus. Todo o povo do Senhor está de fato com os olhos fitos no Senhor. Ele diz: nossos olhos estão fitos no Senhor. Os olhos da igreja de Cristo, os olhos dos servos de Deus estão fitos no Senhor, estão fixos no Senhor. Nós não olhamos para os poderes desse mundo como sendo aqueles que haverão de nos trazer um socorro. Nosso socorro está no Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso socorro está no Senhor, o Criador dos céus e da terra. E é interessante essa imagem que ele aqui apresenta, quando ele diz que como os olhos dos servos, assim estão os nossos olhos no Senhor, como os olhos dos servos estão nas mãos dos seus senhores, assim também os olhos da igreja de Cristo estão fixos na mão do Senhor, na providência do Senhor, naquilo que o Senhor pode realizar em nosso favor. Aquilo que o Senhor pode realizar em nosso favor. É interessante que pessoas que convivem por muito tempo, elas conseguem comunicar expressões e comunicar verdades, comunicar aquilo que elas estão sentindo em determinados momentos, simplesmente por um gesto, um olhar, um relance de olhar. E é interessante porque, de fato, o Senhor ele é aquele que, até mesmo quando nós não temos palavras, Ele compreende a nossa necessidade. Não nos sai a palavra dos nossos lábios, e eis que o Senhor tudo conhece, Ele tudo já compreende. E é interessante que Martinho Lutero diz que até mesmo o olhar de um crente é uma verdadeira oração. De fato, o Senhor, Ele é aquele que contempla o nosso ser, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe de todas as nossas necessidades, e Ele contempla, de fato, tudo aquilo que nós temos necessidade. E o salmista diz: assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça. E o nosso Deus, Ele é aquele que de fato se compadece. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece de nós. O Senhor, de fato, Ele é aquele que usa de misericórdia para com o seu povo. Ele é aquele que coloca o seu coração na nossa miséria, na nossa necessidade, no nosso sofrimento. Ele é aquele que, de fato, Ele se compadece de nós.
Ele usa da sua graça para com os seus servos, aqueles que são chamados pelo seu nome, aqueles a quem Ele mesmo resgatou, aqueles a quem Ele mesmo, assim, os salvou. E o salmista diz: até que se compadeça de nós. Uma coisa é certa, Deus, Ele se compadece dos seus, Ele usa de misericórdia para com os seus. E então, essa deve ser a atitude dos servos de Deus. A primeira atitude que nós observamos dos servos de Deus é de que eles devem, de fato, ter essa confissão diante do Senhor, de que o Senhor, Ele é aquele que os socorre, de que o Senhor, Ele é aquele que, de fato, unicamente aquele que pode usar de misericórdia para com os seus filhos. Então, a segunda coisa que nós podemos observar aqui nesse dia, quando estamos refletindo sobre as atitudes dos servos de Deus diante da oposição desse mundo, a segunda atitude que nós podemos observar aqui é de que, de fato, é feita uma oração específica, uma oração consistente, né? Todo este salmo, toda essa poesia é de fato uma oração, mas de modo específico aqui ele vai apontar o conteúdo daquilo que ele estava tendo necessidade diante do Senhor. Ele vai dizer no final do verso 3: pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Pois estamos sobremodo fartos de desprezo. De fato, ele estava com a alma saturada, havia um fardo sobre ele, um fardo que pesava diante daquilo que ele estava sofrendo, do desprezo, do escárnio, de toda a afronta que ele estava sofrendo, daqueles que estavam então desprezando ele como um adorador do Deus vivo e verdadeiro. É interessante nós nos lembrarmos do contexto desse salmo. Esse salmo está no conjunto daqueles salmos que vai do 120 ao 134, conhecido como cânticos de peregrinação. E eram aqueles cânticos que os servos de Deus eles entoavam enquanto estavam seguindo para Jerusalém, para adorarem ao Senhor, para servirem ao Senhor. E certamente eles enfrentavam muita oposição daqueles que não conheciam Deus vivo, dos vizinhos da nação de Israel que não conheciam ao Senhor. E nós podemos imaginar os escárnios que eles sofriam, as afrontas que eles sofriam, o desprezo que eles sofriam dos homens. Talvez muitos deles dizendo: olha, lá vai o adorador do Deus invisível, ele vai adorar um Deus que ele nem vê, né? Pois as nações daquele período, e assim ainda muitas pessoas adoram a deuses produzidos por mãos humanas, de pedra, de pau, de gesso, e seja lá do que for. E nós podemos imaginar esse tipo de escárnio, os escárnios em relação à própria liturgia que era feita, a ordem de culto que era realizada na ministração pelos os levitas ali no templo do Senhor, pelos sacerdotes do Senhor, e quem sabe até também os escárnios que vinham desses homens que estavam lançados às suas próprias vontades, como aqui é descrito, olhando para eles e dizendo: olha, lá vai ele, é um preguiçoso, né? Tanta coisa para fazer, tantos serviços a realizar, a administrar em seus negócios, e eles vão deixar tudo e vão se embora para adorar em Jerusalém. Nós podemos imaginar esse tipo de escárnios em relação aos servos de Deus enquanto estavam indo adorar ali em Jerusalém, adorar o único Deus vivo e verdadeiro. E esse é o tipo de afronta que a Igreja de Cristo sofre ao longo de toda a sua história. O povo de Deus sempre encontrou oposição, o povo de Deus sempre encontrou, de fato, esse tipo de situações ao longo da sua caminhada. Pessoas que desprezam, pessoas que tratam com escárnio, pessoas que de fato trazem esse fardo sobre aqueles que estão indo adorar o único Deus vivo e verdadeiro, aquele que diz como quer ser adorado, aquele que determina a maneira como quer ser adorado, aquele que nos apresenta na sua revelação a maneira como ele quer ser servido. E as pessoas olham para a Igreja de Cristo e a depreciam o nosso credo, depreciam a nossa única regra de fé e prática, que é as Sagradas Escrituras, depreciam o culto do Senhor. Nós podemos dizer assim como salmista: nossa alma está saturada diante de tantos escárnios, de tantas afrontas. Nós vemos aí no nosso cenário público, as pessoas desprezam a Igreja de Cristo. Nas redes sociais, elas buscam censurar a Igreja de Cristo, buscam censurar o seu credo, buscam censurar a sua fé, a sua liberdade de expressão e de religião, enquanto que louvam todas as outras religiões
são abertas a todas as outras religiões, inclusive o islamismo. Nós vemos aí, ainda esse ano, que no mês do Ramadã, o Instagram colocou ícones fazendo propagandas para o mês do Ramadã, que é um mês onde os muçulmanos eles fazem jejum durante todo um mês. E nós vemos que esse mundo ele está aberto para todos os tipos de religião, mas quando se trata do cristianismo, quando se trata do Evangelho, quando se trata da Igreja de Cristo, esse mundo despreza, esse mundo rejeita, esse mundo escarnece, esse mundo de fato trata com desprezo, esse mundo de fato trata com escárnios e grandes afrontas. Isso nada é estranho à Igreja de Cristo. O Senhor Jesus diz que esse mundo haveria de nos odiar. Ele diz que nós vemos no Evangelho que esse mundo odiou a Cristo sem motivo, e assim também haverá de odiar a sua igreja. E quando eles estão tratando mal a Igreja de Cristo, eles estão tratando mal o próprio Cristo, pois a Igreja de Cristo está misticamente unida a Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos um com Cristo. Cristo orou para que nós fôssemos um e nós somos um com Cristo. Nós somos a sua igreja, a Igreja de Cristo. E nós sempre enfrentaremos ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, escárnios, afrontas e todo tipo de perversidades aos quais os homens malignos assim tratam a igreja do Senhor. E é interessante porque o salmista diz, a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade. Quem são esses que estão à sua vontade? Nós podemos ter uma noção de quem são esses, também tomando por base também, para termos uma melhor compreensão, o texto de Romanos capítulo 1. São aqueles que estão de fato entregues aos seus desejos carnais, são aqueles que Deus entregou às suas paixões infames para se inflamarem, para de fato deixar-lhes entregues a si mesmos. São homens idólatras, são homens perversos, são homens que detêm a verdade e a injustiça, são homens de fato que são perversos em sua alma. E é justamente aqueles que estão à sua própria vontade, aqueles que estão lançados aos seus próprios desejos, são estes homens que se levantam contra os servos do Senhor, contra a Igreja de Cristo e depreciam essa igreja. Todavia essa igreja permanecerá de pé, essa igreja será sustentada pelo Senhor mesmo, essa igreja é a igreja que o Senhor haverá de cuidar dela e usar de misericórdia para com ela. O Senhor é aquele que sustentará essa igreja. O Senhor é aquele que se levantará e, enfim, julgará os povos com justiça, julgará esse mundo com equidade. O Senhor haverá, de fato, de se levantar e haverá de se compadecer da sua igreja. O Senhor haverá de sustentar. Talvez muitos que estão escutando esta mensagem nesse dia estão enfrentando oposição. Saiba disso, de que o Senhor ele é aquele que haverá de sustentar, haverá de cuidar da nossa alma, haverá de nos dar graça. Talvez Ele não nos livre de muitos infortúnios, mas certamente Ele haverá de nos dar graça para suportarmos todas as provações. Nós não seremos provados além daquilo que nós podemos suportar. O Senhor ele haverá de nos sustentar, Ele haverá de nos preservará a sua igreja e Ele usará de misericórdia. E enfim, um dia chegará aquele dia no qual os homens perversos, os homens que depreciam a igreja, eles serão julgados e eles serão condenados. Nesse dia nós refletirmos sobre as atitudes dos servos de Deus diante das oposições desse mundo. Quais devem ser as atitudes dos servos de Deus diante das oposições desse mundo? Nós precisamos ter uma verdadeira confissão em nosso coração, em nossa alma, uma confissão diante do Senhor de que Ele é aquele que nos pode salvar, usar de misericórdia para conosco, tão somente Ele, nenhum outro poder desse mundo nos pode salvar e usar de misericórdia para conosco. E nós aprendemos que é o Senhor quem vai sustentar a nossa alma, de que é a este Deus de fato que nós fazemos a nossa oração diante dos escárnios e das afrontas que nós enfrentamos nesse mundo. Então que Deus ele aplique essa palavra aos nossos corações,
que possamos, como servos de Deus, se voltar para Ele. Se você ainda não é um servo de Deus, ainda há tempo. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo, volte-se para o Senhor com arrependimento e fé, pois ainda dá tempo. A porta da graça, como diz aquele velho cântico, aberta está, mas eis que em breve ela se fechará. Volte-se para Cristo, arrependa-se dos seus pecados e seja você também um servo de Deus, alguém que deposita a sua confiança no Senhor, aquele que está exaltado, aquele que é sublime, que é elevado, que está entronizado acima de tudo e de todos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.